Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala, minha tribo! Boa noite, minha amiga dona de casa, meu amigo agricultor, meu futuro concursado, minha futura concursada. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tranquila demais, né? É pedir demais. Mas eu vou aqui muito rápido e direto, porque hoje, aliás, hoje não, nos últimos tempos eu tô com um hiperfoco, gente. Tô com hiperfoco em guardas municipais. Guardas municipais. E é esse aqui o nosso assunto hoje, né? Vamos nos preparar para guardas municipais. Tem muita gente que fica subestimando, viu? Guardas municipais. Eu estava vendo o professor Lucas Neto falando sobre essa realidade. Muitas pessoas focam exclusivamente em polícia militar, em polícia civil, em outras carreiras, porque acham que concursos municipais remuneram mal, têm menos prestígio. Gente, mas tem guarda municipal aí trabalhando numa escala de um dia de trabalho para 3 de descanso, tirando 6K por mês, cara. Isso muda uma vida. Isso muda uma vida não, isso muda a vida de uma família inteira. Então comece, se você não começou ainda, cogite a partir de já essa possibilidade de carreiras municipais de guardas municipais. E o mais importante é que ainda neste ano nós veremos muitos concursos. Eu estou falando aqui com uma galera do Nordeste, né? Nordeste, coloca aí qual estado, cidade-estado do qual você está falando. Falando não, está nos assistindo. Porque o Nordeste vai ter um canavial de concursos de guardas municipais, gente. E concurso para guarda municipal, ele traz para você benefícios, plano de carreira, sabe? Estabilidade financeira, qualidade de vida. E você pode se preparar devido ao fato de haver padrões nessas provas. Provas municipais, elas apresentam padrões que se repetem, sobretudo no que diz respeito à língua portuguesa. Você pode se preparar para vários. Professora, eu tô no Rio Grande do Norte. Você pode se preparar para vários concursos de guardas municipais. E Paraíba, professora? Tá no Rio Grande do Norte, quer fazer Paraíba, quer fazer Pernambuco, quer fazer Ceará, quer fazer Piauí? Pode! Pode! As bancas, geralmente, é tipo uma panelinha ali de banca. E quando a gente está falando de padrão, de lógica de cobrança de questões, é muito semelhante também. O que eu vou te entregar aqui para vocês hoje, te entregar para vocês é ótimo. O que eu vou entregar para vocês aqui hoje vale ouro, tá? E ó, uma coisa muito importante também, no dia 23, agora, o professor Lucas Neto vai lançar o projeto 153, tá? Projeto 153, ele vai fazer um mapeamento sobre as guardas municipais, todos os concursos de guardas municipais no Nordeste. Tem cidade no teu estado aí que provavelmente você nem sabe que vai ter uma prova, tá?
Então você pode, ó, se preparar de uma forma muito otimizada para diversas provas, mantendo o foco, tá certo? Então tem um grupo, né? Ele está reunindo pessoas que vão se dedicar a essas carreiras de guardas municipais. Você não precisa abandonar seus demais projetos, não. Você não precisa focar só em uma guarda municipal, não. Tem várias, meu amor. Já imaginou? Então já fala com o pessoal da tribo aqui na descrição do vídeo, aqui no chat mesmo. Inclusive, se você não deu seu like ainda, já deixa seu like aí, por gentileza. Tá? O que você vai encontrar aqui hoje é de muito valor. E o mínimo que você tem que fazer é deixar um like, tá? Manda uns cocos pra mim também aí. Lembrando, só quem é coco vai mandar coco. Quem não vai mandar coco é tomate. Tomate é aquele concurseiro que no primeiro pisão aí do processo, ele vira extrato, deixa de ser tomate na mesma hora. O coco não. O coco o pessoal chuta. Ele cai lá de cima, ele se arrebenta, a vida rala ele, né? Queima ele, ele vira coco queimado, ele vira coco ralado, mas ele não deixa de ser coco. Porque coco é pancada seca. Então, se você é coco, já deixa seu like, tá certo? E também já manda os coquinhos aqui pra mim. E já diz também de onde você tá falando. Se você não tá assistindo ao vivo, tá assistindo gravado, comenta aí o que você achou da aula também. Tá certo? Pra dar aquela moral aqui pra galera da tribo. Eu sou a professora Letícia Lima. Gente, nem me apresentei pra vocês. Eu sou especialista em preparação estratégica para as provas de língua portuguesa e de redação daqui da Tribo Concurso. E eu tô aqui pra te entregar o meu melhor, tá? O meu melhor. E eu fiz um mapeamento das provas para as guardas municipais e você vai ver como é possível. Professora, eu tenho um nível muito básico, um nível muito defasado em português, não importa. Meu nível é intermediário, não importa. Meu nível é avançado, não importa. O que eu vou te entregar aqui vai te dar muita luz, muito direcionamento para você. Se você não iniciou ainda a sua rotina de estudo, você vai começar a partir disso. Se você já começou, mas está meio perdido, você vai ajustar a rota a partir disso. Se você está já no nível avançado, mas você entrou num platô de acertos, você não consegue avançar, você vai seguir o que eu vou falar aqui para você, tá? O que eu vou te falar não é nada complexo, mas pouca gente faz isso aqui. Beleza? Então vamos lá, já fala com a galera da tribo. A tribo vai ter curso especial, uma preparação especial para você se preparar para todas as carreiras das guardas municipais. Então cuida. Bora lá, Operação Guardas Municipais. Não é guarda municipal do municipal, não. Guardas municipais. São várias, é um canavial. O que você vai aprender nessa aula, meu querido, minha querida, minha considerada, meu considerado? Olha só, como construir uma preparação sólida para as provas das guardas municipais, eliminando lacunas de conhecimento e focando os assuntos que realmente aparecem nas provas. Por quê? Porque você tem que se tornar um sniper e não uma metralhadora. A pessoa que é metralhadora, ela sai vendo tudo quanto é aula de língua portuguesa. Ela não sabe qual o nível, em que nível ela está, por exemplo, naquele tópico, naquele assunto. Ela vai ver aula sobre isso. Ela não sabe se isso é recorrente nas provas para as quais ela está se preparando. Então, o sniper não. O sniper, ele filtra. Ele é cirúrgico. Isso aqui cai. Isso aqui é recorrente. Isso aqui tem um grande peso na prova. Isso aqui, eu ainda tenho lacuna em relação a isso. Eu não consigo dominar. Então, é para cá que eu vou. Certo? Então, preparação é sobre ser sniper. E uma coisa muito interessante quando a gente está falando sobre guardas municipais, ó. Bancas que organizam certames municipais e estaduais, eu coloquei estaduais, mas a gente está falando predominantemente aqui de certames municipais, costumam apresentar um padrão de abordagem e cobrança específico nas provas de língua portuguesa. Isso é muito, muito importante. De 50% a 100% das provas, das questões de língua portuguesa, são questões de gramática. Eu analisei diversas provas de guardas municipais, sobretudo da banca Consulpan, Consulplan, IDECAN, tá? Muitas outras. E eu vi provas em que 100% das questões de língua portuguesa eram de gramática. Outras eu vi que havia 30% de interpretação e compreensão textual e 70% de gramática, tá certo? Agora, isso aqui é muito importante. Das questões de gramática, cerca de 70% envolvem conteúdos de morfologia básica. Eu estou falando de morfologia básica, estou falando de 5º ano, 6º ano, 7º ano, não, que é na época da 5ª série, 6ª série, 7ª série, 8ª série. Classes de palavras, estrutura e formação das palavras. É o básico. Dominando isso, você domina a prova. Você domina pelo menos 70% das questões.
Tem noção do que é isso? Os comandos das questões geralmente vão pedir o quê de você? Porque a gente tem o enunciado da questão, né, completo, e o comando é aquela última frase. Vai pedir para você reconhecer os valores semânticos das palavras. Essa palavra aqui, ela traz uma noção, um conceito de quê? De conclusão, de adversidade, de explicação, de adição? Isso não é difícil. Pede também a diferenciação entre uma classe e outra. Por exemplo, tem aqui a palavra muito. Nesse contexto aqui, ela é um pronome indefinido, ela é um advérbio. Vai te perguntar isso. Ou ainda como as classes gramaticais se relacionam dentro da frase. Mas para você saber como que as classes gramaticais se relacionam dentro da frase, de uma oração, antes de você ir para a sintaxe do período composto, você precisa entender as classes gramaticais. Você precisa dominar as 10 classes gramaticais. Professor, é muita coisa? Não. Não. Existe, inclusive, eu trouxe para vocês as principais classes gramaticais que você deve dominar para se dar bem em provas de guardas municipais, tá bom? Então, a preparação para guardas municipais, para gabaritar, eu tô falando aqui, eu tô mirando baixo, 70% das questões de português exige um cronograma de lógica progressiva. Não é você ir lá para o início, para os primórdios da preparação, não. É você saber o que que é mais relevante. Porque tem gente que estuda tudo que é pertinente e tem gente que estuda só o que é relevante. Quando eu falo de provas de português, tudo é pertinente ao português. Acentuação, o alfabeto, né? Estrutura e formação da palavra, tudo é pertinente, porque diz respeito à língua portuguesa. Mas nem tudo é relevante para as provas de guardas municipais, tá certo? E uma coisa muito importante, a organização no início vai determinar a sua performance de prova. Muita gente desiste, inclusive, dos estudos, da preparação, porque não vê um resultado, e aí ela atribui isso a uma incapacidade. Isso traz muita insegurança para a pessoa. Só que, na verdade, isso pode ser o quê? Falta de direcionamento, desorganização no método de estudos. Isso faz muito mais gente desistir do que simplesmente a inabilidade para entender língua portuguesa, certo? O que que os aprovados fazem? Eles estudam os assuntos na ordem lógica e progressiva. Eu não estou falando para você começar do início e seguir um passo a passo, não. É um início, mas eu vou te mostrar já já. Gramática é um sistema e cada conteúdo depende do outro. Por exemplo, muita gente treme quando o assunto é sintaxe do período composto. Quando a gente se depara com aquelas orações subordinadas, substantivas, objetivas, diretas, aquelas orações subordinadas, tal, reduzida de gerúndio. Você não vai entender orações subordinadas, você não vai conseguir entender sintaxe do período composto se você não entender antes as conjunções. E as conjunções fazem parte da morfologia. A conjunção é uma classe gramatical. Se você memorizar as principais conjunções, você consegue entender, eu vou chutar baixo aí, 80% da lógica do conteúdo de sintaxe do período composto, certo? Então, foca isso aqui. Nunca menospreze os pequenos começos. A gente precisa ter humildade de entender o ordinário para poder dominar o extraordinário, tá certo? Vamos para frente então. Então, o padrão aqui que a gente vai adotar é Consulpan, tá? Mas Consulpan é muito semelhante a Consulplan. Tem padrões também que se repetem na IDECAN e em diversas outras. Mas quando o certame é municipal, a tendência, a lógica de cobrança é a mesma, tá bom? E a Consulpan, ela é a rainha, né, das guardas municipais e nós vamos partir da linha de cobrança dela para uma preparação estratégica. Uma coisa muito que é um trunfo, que eu coloquei aqui como um trunfo para quem vai se preparar para as guardas municipais, é justamente isso, a previsibilidade das bancas e dos concursos, das provas municipais. Existe uma previsibilidade, tá? Você já sabe o que vai cair, como vai cair, com que intensidade vai cair, de que forma vai cair. Principalmente, elas vão explorar majoritariamente conjunções, advérbios, preposições, regência, funções do que, funções do ser, orações subordinadas, transitividade verbal, complementos e adjuntos. Mas predomina isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso e isso. Certo?
Bora pra frente. E qual é o mapa? Qual é o passo a passo? Qual é a rota? Para guardas municipais, língua portuguesa, seu estudo é o seguinte, ele deve seguir uma sequência decrescente de relevância. O que significa? Que o mais importante está aqui no topo, ó, tem uma hierarquia. Qual é o mais importante, professora? Morfologia. Classes de palavras, estrutura e formação das palavras. Depois, sintaxe básica. Frase, oração, período, você entender esses conceitos. Regência, para você entender o quê? Crase, né? A regência dos verbos, dos nomes. Termos da oração. Sujeito, predicado, os complementos verbais, os complementos nominais. E aí você vai para orações subordinadas. Então, siga essa sequência, você vai entender tudo. Se você inverter a ordem, seu desempenho tende a cair. Se você for logo para o complexo, você vai ficar perdido, você não vai compreender, vai errar questões, isso te desestimula e você acha que o problema está em você. Mas está em você de qualquer forma, porque você recebeu essa orientação e não seguiu, tá? Então, eu preparo, gente, estudantes, concurseiros, vestibulandos, para vestibulares muito concorridos, para certames muito concorridos. Eu já fiz muitos concursos, já fui aprovada em muitos concursos, e eu afirmo para vocês, sem exceder a quantidade de conteúdos, as horas líquidas de estudos. Porque a gente estuda a prova antes de estudar para a prova. Então, como é que você vence um inimigo? Conhecendo as fraquezas, sobretudo dele, os padrões dele, os pontos fortes dele. É assim que você detona qualquer banca, qualquer prova. Beleza? Então, regra de ouro, domine morfologia básica. São 10 classes gramaticais, 6 variáveis, 6 invariáveis. O que eu tenho que fazer, professora? Almoçar, jantar, tomar banho, dormir, acordar com essas classes gramaticais. Você precisa desenvolver essa habilidade, esse olho de tandera de reconhecer aquilo ali é um advérbio, isso aqui, preposição, isso aqui é uma conjunção, aquilo ali é um substantivo. Ele está flexionado de que forma? Esse verbo aqui, ele está em que tempo, em que modo? Presente do indicativo. E aquele ali, está no subjuntivo. É isso que você precisa desenvolver. E quando você não desenvolve isso, não tem como dominar os assuntos mais complexos, não. I'm so sorry. E aí, já deixou seu like? Vamos partir para cima para ver o que de fato cai? Vamos dividir aqui em 2 etapas. Primeira etapa, classes de palavras. É a fundação, é o alicerce, tá certo? E aqui eu nem vou trazer todas para vocês, vou trazer as mais relevantes. O objetivo aqui vai ser entender a função de cada palavra na frase. Tá certo? Você precisa saber, por exemplo, que um pronome pessoal oblíquo, ele vai exercer função de objeto. Ele vai ser importante na coesão. Que um pronome pessoal reto, ele vai exercer geralmente função de sujeito. Que ele vai poder retomar o sujeito também em processo coesivo. Como é que eu sei disso? Porque eu vivo isso. Então, para mim é mais simples. Mas você precisa também viver isso. Então, antes de estudar a sintaxe, você precisa dominar as palavras que criam as relações na sintaxe. Porque a sintaxe ela vai estudar as relações das palavras, as funções que as palavras exercem numa oração, numa frase. Só que você precisa saber quais são essas palavras antes. Então, a morfologia funcional, eu dividi aqui em advérbios, preposições e conjunções, tá? São 3 classes gramaticais invariáveis. O que significa? Elas não vão ter flexão de gênero, de número, não vai para o masculino e feminino, não vai para o singular e para o plural. É uma só, é engessada, tá bom? Então, os advérbios e as locuções adverbiais, lembra, sempre que você vê a palavra locução, significa que são 2 ou mais palavras com a mesma função. Por exemplo, no caso da locução adverbial, são 2 ou mais palavras que têm função de advérbio. Locução prepositiva, 2 ou mais palavras que têm função de preposição. Locução adjetiva, por exemplo. Eu tenho, por exemplo, amor materno. Materno é um adjetivo que qualifica o amor. Amor de mãe. Opa, de mãe não tem só uma palavra, não pode ser adjetivo. Então, é uma locução adjetiva. São 2 palavras com função de adjetivo. Tá certo? Preposições, tal, e conjunções, locuções conjuntivas. É isso aqui que você vai devorar. E aí a gente vai passar por cima. Hoje vamos resolver questões estratégicas, tá certo?
Mas você precisa se aprofundar em alguns conceitos, você precisa resolver muitas questões relacionadas a esses tópicos que eu vou trazer para você. E o foco aqui, quando a gente está falando de classes gramaticais, não é necessariamente decorar. É interessante decorar? É. Mas o que, que a gente precisa entender? O que, que essa palavra faz? Ela modifica? Quem ela modifica? Ela qualifica? Ela liga termos? Ela liga orações? Ela acrescenta alguma circunstância? É isso que a gente quer saber. Certo? Então vamos para frente. Vamos começar aqui com elas, as preposições. Geralmente são miudinhas, tá? E a preposição ou a locução prepositiva, né, é uma palavra ou um conjunto de palavras que vai ligar termos e vai dar uma ideia de dependência, certo? Olha só, você vai ter que estudar o que para entender preposição para bancas, para certames de guardas municipais? O conceito de preposição. As preposições essenciais, são 18 no total. Existe um mnemônico que muita gente utiliza aí, que é do professor Pablo Jamilk, que se chama Aquidepst, certo? Com esse Aquidepst aqui, procura depois aí no Google, tá? Dá uma googada, você vai ver. É um mnemônico para você memorizar todas as 18 preposições essenciais. O que, que são preposições essenciais? São aquelas preposições que só exercem função de preposição. Elas não fazem bico como outra classe gramatical. Ao contrário das preposições acidentais. As preposições acidentais, elas fazem às vezes aqui de preposição, só que elas fazem um job, um bico ali, como um advérbio, como uma conjunção, tá bom? Então, memorizar as essenciais, tá? E dominar, de alguma forma, se familiarizar com as acidentais. As locuções prepositivas, claro, e o valor semântico das preposições, porque é isso que a Consulpan costuma cobrar, né? O valor semântico. Preposição é muito importante para você entender regência. Por exemplo, entreguei a encomenda ao porteiro, por exemplo. Opa, esse ao aqui significa essa preposição, essa combinação está ligada a esse verbo entregar. Então, isso está ligado à regência do verbo, à regência nominal também e à crase. Você consegue, você vai dominar as preposições, os artigos também, para você entender mais à frente a regência, a crase, esse fenômeno, e termo regente e termo regido também, tá bom? Então, ó, o valor semântico das preposições, inclusive, a semântica, ou seja, o significado, o sentido, a gente só pode tirar conclusões no contexto. Como assim, professora? Estou vendo aqui, ó, por exemplo, tem esses dois últimos exemplos aqui. A preposição sobre, tá certo? Ah, sobre é uma preposição. Qual é a semântica dessa preposição? Ah, ela dá uma ideia de lugar, por exemplo. Isso aqui está sobre a mesa. Como eu falei aqui, o prato está sobre a mesa. Só que a preposição sobre, isoladamente, sem um contexto, não necessariamente ela quer dar uma ideia, ela vai trazer uma ideia de localização, de posição. Porque se eu tenho essa construção aqui, ó, falávamos sobre você. Esse sobre já não dá uma ideia de localização. Sobre, nesse caso, é o assunto. Tá? Então, é o contexto que vai determinar a semântica, o sentido da preposição. Por exemplo, anel de ouro. Ó, é um material, esse de ouro, esse de aí, essa preposição, vai dar a ideia da matéria-prima, de que é feito o anel. E aí a gente tem a mesma preposição, ó, viagem de avião. Opa, não dá ideia de matéria. A pessoa, mas o avião, do que ele é feito? Não. Viagem de avião é um meio. Dá uma ideia de meio de locomoção. Ó, saiu com os amigos. Dá uma ideia, essa preposição dá uma ideia, nesse caso aqui, de companhia, com os amigos. Caminhou com cuidado. Dá ideia aí da maneira, o modo como essa pessoa caminhou. Então, o contexto vai determinar a semântica da preposição. Tá certo? Então, vamos para a próxima. Questão clássica de guardas municipais. Olha só. Vai ver isso aqui, essa mistura. Preposição, artigo e pronome oblíquo. Eles fazem assim, ó. Colocam uma sentença, uma frase. Colocam, por exemplo, 3 as.
E eles querem que você classifique esses 3 As. Nesse caso aqui eu tenho, ó, entreguei a carta à diretora e a deixei irritada. Não é tudo a mesma coisa não, professora? Não, porque esse A ele pode ser, ó, artigo, ele pode ser preposição, ele pode ser pronome oblíquo. Então eu tenho aqui a primeira, ó, entreguei a carta. Esse carta aqui, ó, opa, carta, certo? Nesse caso eu tenho um substantivo. Substantivo é aquela classe gramatical que dá nome a tudo, a coisas, a pessoas, a sentimentos, a lugares, tá certo? E o que está sempre à frente aqui, ó, de um substantivo, se for a, o, as, os, a gente vai ter aí, no caso, artigos definidos. O artigo sempre vai acompanhar um substantivo, tá? Então, nesse caso aqui, a carta, isso aqui é um artigo definido, feminino, porque é a carta. Se fosse o papel, seria o papel. Então, esse primeiro aqui já é artigo, beleza? Agora, entreguei à diretora. Entreguei a carta à diretora. Opa! Esse A aqui é uma contração de uma preposição a mais um artigo a, que vai dar o quê? A. Ó, quem entrega, entrega algo a alguém. Então, esse a é isso aqui, ó. E esse alguém é quem? Diretora. Diretora é uma palavra feminina, que admite o artigo a. Então, eu vou juntar, ó, a mais a, para não falar, ó, entreguei a carta à diretora. Então, vou juntar e vai ter uma crase. Então, nesse caso aqui, esse segundo é uma preposição. Tem uma preposição dentro. E aí, ó, entreguei a carta à diretora e a deixei irritada. Deixou quem irritada? A diretora. Esse a aqui é como se fosse, ó, ela. Ela quem? Diretora. Só que eu não posso falar assim, ó, entreguei a carta à diretora e deixei ela irritada. Não posso. Esse ela não pode ser o complemento desse verbo. Deixei ela. Por isso que eu não posso falar eu vi ela, eu amo ela, tá? Eu a vi, eu a amo, eu a deixei, tá bom? Então, nesse caso aqui, é um pronome pessoal oblíquo, que diz respeito a essa pessoa aqui, ela. Então, esse último a aqui, ó, pronome oblíquo. Tá vendo aí? Vamos para frente? E aqui, isso aqui a gente tá só no cheiro, isso aqui é a pontinha do iceberg. Segunda classe de palavra, preposição, a gente já viu, vai ligar os termos, beleza? Vai dar uma ideia de dependência, ó, aula de português. Preposição, esse D. E agora nós temos o advérbio. O advérbio, ele é aquela classe gramatical. Lembrando, preposição é invariável, advérbio também invariável. Ou seja, advérbio não vai para singular, plural, feminino e masculino. Vai ser advérbio. O advérbio é aquela palavra que vai atribuir uma circunstância, vai alterar, modificar de alguma forma 3 classes gramaticais: o verbo, o adjetivo e o advérbio. Então, o advérbio ele pode alterar o próprio advérbio, tá certo? E esse advérbio ele sempre vai trazer uma ideia de circunstância. Circunstância, o que é circunstância, professora? É a resposta à pergunta do curioso. Qual é a pergunta do curioso? Por exemplo, o filho de fulano nasceu. A gente entendeu, né? Nasceu. O curioso pergunta o quê? Onde nasceu? Quando? Que horas? Nasceu de parto natural ou de cesariana? Tudo isso aí é circunstância. De cesariana é o modo. Ontem, nasceu ontem. Circunstância de tempo. Nasceu onde? Na maternidade de Januário, Ciclo e Natal. Circunstância de lugar. Certo? Então, o advérbio ele vai trazer essa circunstância. Você vai precisar estudar a classificação, né? E as circunstâncias. Tem muitas outras aqui, mas eu trouxe as principais: tempo, lugar, modo, intensidade, dúvida, afirmação, negação. Tá bom? Olha aqui os exemplos. Chegou ontem. Eu tenho aqui um verbo, chegar. Esse ontem, ele influencia aqui, ele modifica o verbo. Chegou. Quando? Ontem. Advérbio. Se fosse hoje, também. Chegou na semana passada. Tá certo, também. Falou rapidamente. É o modo como ele falou. Olha só. Está modificando o verbo. Lembre-se de que o advérbio nunca, jamais, em tempo algum, vai modificar um substantivo. Certo? Jamais. Saiu de manhã.
Verbo também, ó. João é muito bonito. Muito bonito. Eu poderia falar só assim, ó, João é bonito. Bonito é o quê? É um adjetivo. Só que eu vou intensificar isso aqui com advérbio, porque o advérbio, ele modifica, ele intensifica o adjetivo também, ó. Fulano é muito bonito. Se fosse Maria, Maria é muita bonita? Não, porque advérbio é invariável. Maria é muito bonita, certo? Então aqui advérbio e locução adverbial. Como é que isso vai ser cobrado geralmente? Vão cobrar de você a diferenciação entre advérbio e pronome indefinido. Advérbio nunca está relacionado ao substantivo. Pronome indefinido, sim. Olha, pronome indefinido é autoexplicativo, né? Ele vai dar uma ideia de quantidade, mas uma quantidade indefinida. Certo? Todos, muitos, alguns. Certo? Alguém. O que nós temos aqui, ó? Estudou muito. Esse muito aqui diz respeito ao advérbio. A intensidade com que se estudou. Agora, olha só, muitos estudaram. Eita! Nesse caso aqui, o pronome muitos, ele até é um sujeito aqui, ó. Muitos. Quantos? Só o fato, por exemplo, de ele estar no plural já significa que não é advérbio. Tá certo? Então, esse muitos aqui deve ser um pronome indefinido, porque são muitas pessoas que estudaram. Ah, mas ele não está impactando o verbo? Não. Ele é o sujeito dessa oração. Muitos estudaram. Beleza? Domine isso. Terceira classe gramatical invariável, muito importante, que vai te dar essa fundação aí para você detonar. Essa aqui é fundamental para você entender sintaxe do período composto lá na frente, tá? Por exemplo, advérbio. Se você domina advérbio, você já tem muito repertório também para dominar colocação pronominal, próclise, ênclise, mesóclise lá na frente. Certo? Então vamos lá, conjunção e locução conjuntiva. Lembrando que a conjunção, gente, ela vai conectar, ligar duas orações. Beleza? Então se apegue a isso, ela vai conectar duas orações. Se eu estou falando duas orações, significa que tem aí no mínimo 2 verbos. Tá certo? Então vai ligar duas orações. Você tem que ir atrás disso. Você vai estudar o quê? As conjunções coordenativas, que vão, inclusive está faltando uma aqui, que é a adição, oposição, conclusão, explicação, está faltando também a alternância, tá? Mas você vai estudar as conjunções coordenativas, que vão conectar, as conjunções também, elas vão ligar termos da mesma função sintática, certo? Ó, João e Maria foram aprovados. Foram aprovados. Nesse caso aqui, esse "e" é uma conjunção tá aqui, aditiva. Mas, professora, você não disse que era só, ela ligava só orações? Não, ela liga também termos com a mesma função sintática. João e Maria são o quê? Sujeitos, certo? Queria pegar esses dois aqui. Fiz até um coração. Sujeitos. Então, eles têm a mesma função sintática. João, bem como Maria. Isso aí também vai ser, nesse caso, bem como vai ser uma locução conjuntiva, coordenativa, tá? Porque vai dar a ideia de adição. Belezinha? E as subordinativas também, né? Que vão estar presentes ali nas orações adverbiais. Causa, consequência, conformidade, finalidade. Memoriza isso, que isso aqui vai facilitar a tua vida na sintaxe do período composto. Você vai deslizar. Acredita em mim, acredite. E o que vai cair geralmente? E o que eles vão cobrar? Portanto, eles vão tacar um portanto lá e vão perguntar assim: se eu trocar portanto por entretanto, isso aqui vai garantir a manutenção do sentido e a correção gramatical? Com certeza não. Porque portanto dá a ideia de conclusão. Entretanto, dá uma ideia de adversidade. Vai cair isso. E eles gostam de cobrar as conjunções conclusivas e também as concessivas. Embora, se você não vir embora na prova, você vai ver o ainda que. Lembra daquela,
Ainda que a figueira não floresça. Isso aqui vai dar a ideia de quê? De concessão. Ó, ainda que a figueira não floresça, eu ainda vou me alegrar. Ainda que chova, eu vou para a festa. Ainda que eu esteja cansado, eu vou estudar. Tá bom? Ele vai perguntar: eu posso substituir embora por ainda que, fazendo as devidas alterações? Se eu fizer isso aqui, vai garantir, eu vou manter o sentido original e a correção gramatical? Vai. Tá certo? Então, ainda que é uma locução conjuntiva, embora é uma conjunção. É a mesma coisa, só que uma tem duas palavras e outra tem uma só. Tá bom? Outra classe gramatical muito importante, você precisa dominar, sobretudo, tempos e modos verbais. Tem que dominar. Não dá, gente, não dá. É o básico, é o feijão com arroz. Beleza? Então, tempos e modos verbais. Os modos, tá aqui, ó. Indicativo, subjuntivo e imperativo. Modo indicativo dá ideia de quê? De certeza. É uma ação que aconteceu, que está acontecendo ou que vai acontecer. O modo subjuntivo, possibilidade. Não é certo, incerteza. Ó. Espero que ele estude. Ele vai estudar? Não necessariamente. Tá dizendo que ele não vai estudar? Também não. É uma possibilidade. É diferente de ele vai estudar ou ele estudou. Tá bom? Então, o modo indicativo, os verbos que estão no modo indicativo vão dar essa ideia de certeza. No modo subjuntivo, vão dar a ideia de dúvida, possibilidade. E no imperativo, vão dar uma ideia de ordem, mas também de instrução, por exemplo. Porque muita gente pensa que o imperativo é só assim, ó, cala a boca, levanta. Não. Pode ser também, ó, acrescente, leve ao forno, que vai dar uma ideia de instrução. E aí, você precisa, já sabe que aquele verbo ali, ele está no modo indicativo, no modo subjuntivo, dá ideia de certeza, dá uma ideia de possibilidade, né? Se bem que dentro do modo indicativo, esse tempo aqui, ó, o futuro do pretérito, ele parece ser hipótese, tá? Que é o eu faria isso, eu poderia fazer isso. E aí você vai ter que memorizar o presente, pretérito, perfeito, pretérito, imperfeito, pretérito mais que perfeito, o futuro do presente e o futuro do pretérito. O presente, por exemplo, no modo indicativo, eu faço, eu estudo. O pretérito perfeito, eu fiz, eu estudei. O pretérito imperfeito, eu fazia, eu estudava. O pretérito imperfeito é como se fosse um hábito que você tinha no passado. Pretérito mais que perfeito é aquele que a gente não usa na realidade. É aquele é mais que perfeito por quê? Que ele é frescaiado, que ele se acha? Não. Mais que perfeito que ele acontece antes do pretérito perfeito. E eu sempre dou o exemplo. Quando cheguei, ó, cheguei, pretérito perfeito. Manhã já dormira. Então, manhã dormiu antes de eu chegar. Certo? Então, por isso que é o pretérito mais que perfeito. Ele vai ter aquela terminação ra, fizera, dormira, caíra, mandara. E a versão composta também, que é tinha feito, tinha dormido, tinha caído, tinha mandado. É a versão composta do pretérito mais que perfeito. Futuro do presente é uma ação que vai acontecer. Estou afirmando hoje que vai acontecer. Ó, eu farei, eu estudarei, eu ficarei, eu irei. Tá? Nós iremos. Eles irão. Agora, o futuro do pretérito é uma ação que vai ocorrer no passado, no futuro, só que ela depende de outra ação. Por exemplo, eu ficaria aqui com você se eu não tivesse que lavar a louça. Eu ficaria, eu estudaria, tá? Eu acho muito errado o futuro do pretérito pertencer ao modo indicativo, porque para mim ele não me dá certeza. Quando o pessoal fala assim, eu faria, né? Ficaria. Quem quer fazer faz, dá um jeito, não dá desculpa. Tá bom? Então você precisa memorizar isso aqui. Então vamos para frente, vamos para frente. E aí, o que vai acontecer? Eles vão perguntar o valor semântico, né, dos verbos. Por exemplo, esse verbo aqui, ele está, por exemplo, nós faríamos, aqui eu poderia ajudar. Isso aqui é uma hipótese. Então ele vai perguntar se aquilo está dentro da certeza, da hipótese, tá certo? Agora, uma coisa muito importante em relação a verbos é esse verbinho aqui, ó, haver. O que você precisa saber sobre o verbo haver? O verbo haver, ele é todo assim, é cheio de gueri-gueri. Ele é o bonitão, o diferentão. O verbo haver, ele pode dar uma ideia de existir.
Só que ele não abre nem para um trem. Ele é invariável. Pode ter muitas pessoas, ele é o mesmo. Pode ter uma pessoa só, ele é o mesmo. Ó, há uma pessoa na sala. Verbo haver? Há. Mas tem muitas. Então, há muitas pessoas na sala. Havia uma pessoa na sala. Beleza. Haviam muitas pessoas na sala? Né? Havia muitas pessoas na sala. Por quê? Porque o verbo haver no sentido de existir é um fenômeno impessoal. Ele não vai se alterar. Ele vai estar sempre no singular. E isso aqui é muito importante. Sempre será uma oração sem sujeito. Se estiver no sentido de existir. Oração sem sujeito. E também de tempo decorrido, tá? Ó, há 3 anos eu descobri meu propósito. Faz 3 anos. Jamais diga fazem 3 anos. Fazem 2 meses. Não. É impessoal também. Tá bom? Então, ó, não vai ter sujeito, vai estar sempre no singular, porque é um fenômeno impessoal. O verbo haver no sentido de existir é impessoal. E ele pode até ter complemento. Por exemplo, ó, havia muitos candidatos no dia da prova. Havia o quê? Muitos candidatos. Então, muitos candidatos é o complemento do verbo haver. Nesse caso aqui é um objeto direto. Havia o quê? Esse o quê é o objeto direto. Mas tem sujeito? Não tem sujeito. É oração sem sujeito. E aí também algo muito importante são os pronomes, que seria a etapa 2. O pronome ele está dentro das classes gramaticais, mas eu preferi colocá-lo dentro dessa etapa 2 com as partículas especiais, tá certo? Então, quando eu falo principalmente do pronome relativo, tá? Pronome relativo, muita gente pensa que é só o quê, tá? Lembrando que o pronome relativo, ele vai introduzir orações subordinadas adjetivas. Então, o que você tem que estudar? Todas as variações de pronomes relativos. Que, quem, cujo, onde, o qual, tá? A casa onde nasci, a casa na qual eu nasci, certo? Então, isso aqui vai cair. Uma coisa muito importante também que vai cair, que é clássico de guarda municipal, especificamente de Consulpan, é essa confusão, essa mistureba que eles fazem entre pronome relativo, conjunção integrante e pronome interrogativo. Só que aí tem o bizu. O bizuzão massa, se você não domina isso aqui, preste atenção aqui agora. Olha só. Eles vão colocar algumas sentenças e vão perguntar qual das alternativas apresenta o que como pronome relativo ou o que como conjunção integrante. Quer saber se o que é pronome relativo? Tá? Aliás, primeiro eu vou começar com conjunção integrante. Ó. Sei que ele chegou. Eu vou fazer o seguinte, ó. Depois disso aqui, a partir do que, eu posso trocar tudo isso aqui por isso? Ou por disso? Ou por nisso? Depende aí da regência. Eu sei isso. Se eu puder trocar tudo que vem a partir do que para frente por isso, disso, nisso, o que significa? Que é uma conjunção integrante. Morreu Maria Preá. Como é uma conjunção integrante, eu já sei que isso aqui também é uma oração subordinada substantiva. Só que isso aí vai ficar para outro momento. E esse segundo caso aqui, ó. O livro que comprei é bom. Eu posso fazer assim, eu vou pegar aqui, ó. Posso falar, o livro isso? Não. Então, não é conjunção integrante. Mas eu posso falar, ó, o livro o qual eu comprei é bom? O qual? Sim, significa que esse aqui é pronome relativo. Se fosse assim, a calça que eu comprei é bonita. Então eu falei, a calça a qual eu comprei é bonita. Significa que esse que é um pronome relativo. E aí a gente tem ainda o terceiro, que é o pronome interrogativo, que vai estar presente em interrogações. Nesse caso aqui, ó, interrogação direta. Que deseja? Aí, nesse caso, esse que é um pronome interrogativo. O que você quer? Quantos anos você tem? Quanto custa? É pronome interrogativo, tá certo? E isso é muito importante também, funções do que e também do se. Só que com o Supan, sobretudo, quando eu tô falando do que, ela vai cobrar isso aqui, ó. O que como pronome relativo e o que como conjunção integrante. Lembrando, como pronome relativo eu troco por o qual, como conjunção integrante eu troco por isso. E quando eu tô falando da partícula se, o se vai ser índice de determinação do sujeito, pronome reflexivo e tal, só que isso aqui vai ser cobrado, ó, o se como conjunção integrante, principalmente. Tá certo? Ah, então quer dizer que o se também pode ser uma conjunção integrante, professora? Pode. Pode sim. Ah, mas não tá aqui nessa
Eu trouxe uma questão que vai falar sobre isso mais à frente. E aí, outro tópico muito importante também, eu não vou dar muita vazão a ele, porque a gente vai focar nas classes gramaticais, mas é muito importante que você aprofunde no estudo do verbo, que você aprofunde para a transitividade, tá bom? Que diz respeito a ao complemento dos verbos. Por exemplo, quando tem um verbo intransitivo, significa que esse verbo ele não precisa de complemento, de explicação para se fazer entender. Ó, fulano nasceu, fulano faleceu, fulano dançou. Se eu falo assim, ó, nasceu, a pessoa entende. Mas se eu quiser dizer, ó, nasceu na maternidade tal, beleza, é circunstância, estou acrescentando informação. Mas ele por si só, como intransitivo, ele dispensa complemento. Já o verbo quando é transitivo, que são esses aqui, ó, transitivos, significa, quando o verbo é transitivo, que ele precisa de um complemento para ser compreendido. Eu comprei. Opa, comprou o quê? Eu preciso. Precisa de quê? Então, quando eu tenho um verbo transitivo direto, nesse caso aqui, eu tenho um verbo que precisa de um complemento sem preposição. Eu comprei batata, certo? Batata é o meu complemento. O verbo transitivo indireto eu tenho um verbo que precisa de um complemento e esse complemento ele precisa de preposição, ó. Eu preciso de ajuda. Se de é uma preposição, tá? E o verbo transitivo direto e indireto, aí é o bonitão. Precisa de complemento, dois complementos. Um complemento direto e um indireto, com preposição e sem preposição. Eu entreguei a carta à diretora, certo? Então, eu entreguei o quê? A carta. O que é o objeto direto? A quem? A diretora. É o objeto indireto, tá bom? E o verbo de ligação é aquele que não vai trazer uma noção de ação. Ele vai trazer, geralmente, um estado ou uma mudança de estado. Eu estou feliz, eu sou feliz, eu me tornei feliz, eu permaneço feliz, eu ando feliz, tá bom? Então serão os verbos de ligação. E ó, para você dominar, exercício de identificação da transitividade dos verbos são fundamentais. Na tribo tá assim, ó, tem um canavial para você. Beleza? E também termo regente, termo regido, que tem a ver com regência, mas você precisa dominar antes preposição, tá? A Consulpan gosta muito de cobrar isso aqui. E olha só, quando a gente está falando de termo regente, termo regido, o regente é aquela palavra, que pode ser um nome ou um verbo, que precisa de um complemento. E o termo regido, geralmente, vai ser esse complemento, que traz uma preposição, ó. Necessitar de ajuda. Necessitar é o regente, porque só necessitar eu não entendo, ó. De ajuda é o termo regido. Olha aqui a preposição, ó. De ajuda. Fiel a Deus. Fiel é um adjetivo, é um nome, ó. Fiel é o regente, fiel a quem? A Deus, é o termo regido. Certinho? E aí também, quando eu tô falando de regência verbal, ó, estuda principalmente aqui esses verbos. Verbos que têm mais de uma transitividade, mais de uma possibilidade, como o verbo assistir, o verbo visar, tá bom? Verbo, por exemplo, implicar, que muita gente pensa que é transitivo indireto, ó, isso implica em algo. Não, mas isso implica algo, tá bom? Então, estuda bastante isso aqui. E o bisuzão aqui, tá? Ó, quando você domina isso aqui, ó, preposição, conjunção, advérbio, verbo, regência, transitividade, funções do que e do se, todo o restante da gramática passa a funcionar como uma sequência natural. Escreva o que eu estou dizendo. Acredite no que eu estou dizendo. Você vai dominar os conteúdos mais complexos de língua portuguesa, não só de língua portuguesa, de todas as outras áreas. Quando você antes dominar o conteúdo ordinário, o conteúdo basal, a fundação, tá certo? Que isso te dá alicerce. E vamos para a questão. Primeira questão aqui, direto. Ainda tem muita aula para vocês hoje. Olha aqui. Pesquisas afirmam que esses espasmos estimulam a secreção de hormônios relevantes. Tá, tem palavra destacada aqui, eu vou para ela e vou direto para o comando, ó. Os termos destacados pertencem correta e respectivamente às mesmas classes de palavras daqueles destacados em. Então, eu faço o quê? Destaco o primeiro. Esse primeiro aqui, eu já sei que é um pronome, tá bom? Pronome. De que tipo? É um pronome demonstrativo. Esse, aquele, isto. Demonstrativo. Mas aí eu vou atrás, então, que, respectivamente, eu vou atrás de uma alternativa que tenha um primeiro com um pronome demonstrativo? Não, eu estou sem muita expectativa, eu vou atrás de um pronome.
que eu tenho aqui, ó? Letra A. A primeira palavra é exercícios. Exercício é substantivo. Já descarto. B. Porém, outras atividades. Porém. Opa. A conjunção adversativa. Porém. Mas, contudo, todavia, entretanto. Conjunção não é pronome. Eles. Letra C. Eles. Não é demonstrativo, mas eles é um pronome pessoal. Vamos ver aqui. Letra D. O movimento faz. Faz é verbo. Então não pode ser. Não pode ser letra D, não pode ser letra A, não pode ser letra B. Eles é pronome. Depois, ó, estimulam é verbo. Cadê a outra aqui, ó? Estimularão. Verbo. Aí aqui, ó, relevantes. Hormônios relevantes. Então é o adjetivo que qualifica hormônios. E aqui a gente tem, ó, novos circuitos. Novos é o adjetivo que qualifica circuito. Então eu tenho pronome, verbo, adjetivo. Letra C de cuida. Vamos para a próxima questão. Boa, né, essa questão? E aí, tá clareando? Vai me dizendo aí, vai me dando feedback aí no chat. Tá certo? Número 2. No trecho, esses casos são interessantes porque ainda não há custos irrecuperáveis. Quero saber do porquê aqui, porque a palavra destacada introduz o quê? Uma conclusão, uma possibilidade, uma referência temporal, uma alternativa ou explicação? Fui porque quis. Porque junto, sem acento, dá a ideia de quê? Explicação, justificativa. Se isso aqui fosse uma questão sobre orações, isso aqui introduz uma oração coordenada, explicativa. Uma oração coordenada, sintética, explicativa. Sim, ó, é um conteúdo sobre orações, mas como você entendeu conjunções, você já consegue responder questões sobre orações, sobre sintaxe do período. Beleza? Letra E. Próxima. Em relação ao trecho, há algumas rotas claras, é correto afirmar o quê? Estou vendo aqui que tem um A, verbo haver. Letra A está dizendo, o termo algumas rotas claras exerce função sintática de sujeito. No. Verbo haver, ele repele, não tem sujeito. Então, não tem sujeito, de maneira alguma. Verbo haver no sentido de existir significa o quê? Que não tem sujeito. Letra B, o verbo haver é bitransitivo. Não, ele está falando assim, ó, há o quê? Algumas rotas. É transitivo, direto. Então, ele não é bitransitivo. Bitransitivo é quando eu preciso de um complemento, de dois complementos. Um objeto direto e um indireto. Então, não. Letra C, o termo algumas é núcleo do sujeito da oração. Desapega do sujeito. O verbo haver não tem nada a ver com o sujeito. Inclusive, gente, nada a ver não é com H, certo? É nada a ver. Beleza? O verbo haver é intransitivo. Não, se eu falar só assim, gente, a o quê? Precisa de um complemento. Então, ele não é intransitivo, ele é transitivo. Olha a letra E, coisa linda. A oração não tem sujeito. Significa o quê? Gabarito. Verbo haver no sentido de existir não tem sujeito. Bora para a próxima. Olha aí. Um balão misterioso da China apareceu no céu dos Estados Unidos e acabou derrubado no mar pelos americanos. Tem aqui dois verbos, apareceu e acabou. O que eu já sei? Passado, certo? Pretérito. Passado. Beleza, apareceu de fato, apareceu. Então é indicativo, pretérito do modo indicativo. Apareceu, acabou. Se fosse... não, tá aqui, pretérito do modo indicativo. E aí eu quero saber se ele é pretérito perfeito ou pretérito imperfeito. Como ele apareceu, aconteceu, acabou, foram ações concluídas no passado, significa que isso é um pretérito perfeito. Se fosse imperfeito, seria o quê? Aparecia, acabava, como se fosse um hábito. Então, nesse caso aqui, os que estão conjugados no seguinte tempo e modo, respectivamente, são quais? Deixa eu ver aqui. Apareceu, presente, não. Pretérito, 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 mas apareceu e acabou, eles estão no pretérito perfeito do indicativo. Ações concluídas no passado, tá certo? Indicativo da ideia de certeza. Então, apareceu, acabou. Não é imperfeito, nem mais que perfeito do indicativo. Letra B de Bucéfalo, cavalo de Alexandre o Grande, rei da Macedônia. Vamos para a próxima, que a gente tem muita questão ainda. 5. Assinale a alternativa correta quanto à classificação da palavra destacada. Cadê a palavra destacada? Está aqui. Ele envolve também um ponto fundamental.
verificar se os sintomas já estavam presentes antes dos 12 anos. Eita, esse se aí é o quê? Olha o que tem antes do se, um verbo. Verificar. Quem verifica, verifica algo, beleza. Se tem um verbo, vamos logo saber se o que vem depois do se, a partir do se para frente, se eu posso trocar por isso, ó. Verificar se os sintomas já estavam presentes. Verificar isso. Posso? Significa então que o se é uma conjunção integrante, tá? Se é conjunção integrante, está introduzindo uma oração subordinada substantiva. Beleza? Então não tem. Inclusive, o se pode ser pronome reflexivo, pode ser índice de indeterminação do sujeito, mas aqui ele está logo após o verbo, e aí a gente já vê. Faz essa troca, e Consulpan gosta de cobrar geralmente isso. Se como conjunção integrante, que como conjunção integrante ou pronome relativo. Então, letra C é o nosso gabarito. Para frente. Assinale a alternativa que destaca corretamente uma locução conjuntiva no trecho. Lembrando, locução conjuntiva são duas ou mais palavras que têm a função de conjunção. E a conjunção, ela liga duas orações ou dois termos com a mesma função sintática. De cara, olho treinado. Eu olhei aqui, ó, letra A. Ainda que. Ainda que tem a mesma semântica de embora. Tá? Então, professora, como é que eu fico boa nisso? Memoriza as principais locuções conjuntivas, as principais conjunções. Ao mesmo tempo aqui, eu tenho uma locução adverbial, da ideia de tempo. Simultaneamente, ela aprendeu a adotar, ó, ao mesmo tempo. Entendeu muito do quê? Não, isso aqui não tem nem a ver com conjunção. Por isso aqui, no caso, é uma locução adverbial causal. Pode ser conclusiva também, ó. Por isso que eu falei, concluímos que. Mas, ó, por isso, documentos antigos, como boletins, podem ajudar. Ó. Por causa disso, então, isso aqui é uma locução adverbial que dá uma ideia de causa, ok? E, ó, alguém poderia ficar aqui na dúvida se por isso era uma locução conjuntiva, mas quando a gente está vendo aqui, ó, lembra que locução conjuntiva e conjunção vai conectar duas orações? Cadê, ó? Os boletins podem ajudar. Aqui eu só tenho uma locução verbal. Então, não tenho duas orações. Aqui eu tenho, ainda que o efeito positivo seja inegável, é necessário ter cautela. Olha aí quanto verbo tem. Ok? Então, letra A. Vamos para a próxima. No trecho, regulamentações, cadê minha canetinha? Regulamentações mais rigorosas e práticas aprimoradas de descarte podem ajudar a limitar a quantidade de poluição farmacêutica. Os termos destacados classificam correta e respectivamente como, olha aí, ajudar a limitar. Vamos ver. Esse A aqui, ó, esse primeiro. O que vem depois? Um verbo. Então não é artigo. Quando eu falo assim, ó, a aluna, a escola, a cadeira. Limitar é verbo. Se tem um A antes de um verbo, significa que é o quê? Preposição. Tá bom? Então, eu já vou descartar essa aqui e vou descartar essa daqui também. Então, olha só. Então, ajuda a limitar o quê? Esse próximo A. A quantidade. A quantidade. Artigo. Certo? A limitar o quê? A quantidade. Quantidade é palavra feminina. É um substantivo. Então, eu tenho aqui letra A. Preposição e artigo definido. Não pode ser a B, porque é preposição a primeira, a segunda é preposição não. Não tenho preposição antes de. Sozinha, preposição sozinha. Né? Aliás, não tenho artigo antes de verbo. Beleza? Então, letra A. Vamos para a próxima, minha futura guarda municipal. Não importa o município, vai ser guarda. Vamos lá, imagina você com aquela escala maravilhosa de trabalho. Gente! Oh, meu Deus do céu. Profetiza, meu amor. Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma preposição em destaque no trecho. Preposição. Eu tenho mais, eu tenho apenas, eu tenho derna, derde, e eu tenho que. Que não é preposição, gente. Descarta a letra D já. Mais é advérbio. Tá bom? Ó. Mais proeminentes. Proeminente é adjetivo,
E o advérbio, ele vai intensificar, né, o sentido desse adjetivo. Mais proeminentes, menos proeminentes, totalmente proeminentes. Então, mais é advérbio. Apenas dá uma ideia de restrição, de exclusão, que é a mesma coisa que somente, também é advérbio, tá bom? E desde, se você, vai lá no Aquidepst, vai no Google, digitar Aquidepst, você vai ver que desde é uma das preposições essenciais. Então, sendo assim, nosso gabarito é letra C, meu amor. Agora vamos para a próxima. Cadê? Acho que a última questão é, eita, grandona. Olha o que nós temos aqui. Cadê minha canetinha? Esses sinais, bem como as regras que os combinam em longas frases, são exatamente tão obscuros para não iniciados como seria, por exemplo, finlandês, para quem nunca o tenha aprendido. Ó, tem logo o que. Aí olha como é a questão. E coloca o que, aí todas as possibilidades do que? Conjunção integrante e pronome relativo. Vamos logo ver então matar essa daqui. Esses sinais, bem como as regras, vamos trocar por isso primeiro? Bem como as regras, isso não faz sentido. Não faz. Agora, olha só. Esses sinais, bem como as regras, as quais os combinam em longas frases, então eu posso trocar isso aqui por as quais. As quais. Posso. Então, significa isso aqui é o quê? Pronome relativo. Vou eliminar a letra A. Vou eliminar a letra B. E a próxima? Vamos lá. Tão exatamente, tão obscuro. Obscuro é o quê? Obscuro é um adjetivo. Qual é a palavra que intensifica o adjetivo? Essa mulher é tão bonita. Esse menino é tão inteligente. Tão. É advérbio, ó. Tá intensificando o sentido de um adjetivo. Caramba, continua entre a C e a D. Aí a gente tem aqui o final. Cadê a palavrinha? Para não iniciados, como seria, por exemplo, finlandês, para quem nunca o tenha aprendido. E agora? O tenha. Aprendido o quê? Finlandês. Ah, então esse O está retomando finlandês. Para quem nunca tem aprendido finlandês. Só que se eu repetisse finlandês, que é o idioma, ia entrar em repetição, né? Não ia ficar legal para coesão. Então, então isso aqui equivale mais ou menos a ele, né? Ou seja, no caso, finlandês. Então, se eu posso, teoricamente, substituir por ele, significa que é um pronome pessoal oblíquo, inclusive. Vou até completar aqui, ó, para deixar claro. Oblíquo. Certo? Sendo assim, descarta a letra C, arrocha aqui o coloral na letra D. Primeiro, é um pronome relativo. Segundo, é um advérbio. Pronome relativo que? Advérbio tão. E o é um pronome pessoal oblíquo, meu povo. Tá vendo aí? Eita, que foi intensivo, né? Foi intensivo. Acredite, vale muito a pena. Considere, cogite essa carreira nas guardas municipais. Isso muda vidas. Isso vai mudar a sua vida, vai mudar a realidade da sua família. E até combinar com o que eu vou te dizer agora. É preciso coragem para ser quem você decidiu ser em um lugar onde ninguém ainda é. A professora, ninguém acredita em mim. Não tem problema. A vista faz com que você só veja o que está ali à vista. Se você olhar só para a realidade, nada vai dar certo. Mas se você projetar, se dedicar, se comprometer, saber quem é o seu porquê, qual é o seu porquê, você consegue tudo, meu filho. Com Deus à frente, Deus já venceu nossas batalhas. Já somos mais do que vencedores. Viu? Qualquer coisa, procura aí, Prof. Letícia Lima Underline, marca texto de educação. Procura aqui a galera da tribo. Vem se prepara com a gente, tá? Agora depois eu quero a fotinha bem bonitinha. Você lá com a fardinha de guarda municipal, vivendo uma vida extraordinária, tá certo? Lembre-se de que vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa. Amém? Agora, nem pisca, viu? Acho que dá tempo nem de pegar água. Tem aula muito interessante para você agora com o professor Damasceno. Então, um cheiro, meu povo, um cheiro, tudo de bom para vocês e tchau, tchau.
Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo! Fala guerreiro, fala guerreira, professor Damasceno na área. Vamos para mais uma aula aqui, agora voltada para guardas municipais, né? A Operação Guardas Municipais trouxe aqui as principais leis, né, cobradas em provas de guardas municipais que irão lhe ajudar a conquistar a tão sonhada aprovação, beleza? A hora é agora, então estamos aqui diretamente do canal da Tribo Concursos para a gente detonar, meu irmão, detonar os principais assuntos de leis extravagantes, beleza? Importantíssima essa disciplina para sua prova, né? Claro que eu vou puxar aqui para o meu lado, né? Claro que eu vou puxar aqui para extravagante, mas realmente, né, a gente tem ali uma incidência, né, de muitas questões de legislação extravagante. Eu trouxe aqui os principais assuntos, né, as principais leis especiais que são cobradas nas provas das guardas, beleza? Então vamos direto ao ponto, já jogo o material aqui na tela. Legislação extravagante, guardas municipais, e é comigo, professor Damasceno. Vamos lá. Aqui o arroba do professor, se você não segue, já dá aquela moral lá, arroba profdamasceno49. Geralmente o aluno chega, manda, professor, eu estou com dificuldade nessa lei, me dá uma dica, quais as leis eu devo priorizar. Eu posto sempre lá no meu Instagram, então já pode me seguir a partir de agora, beleza? Que estarei aí à sua disposição. Vamos para frente. Primeira questão, pessoal, Estatuto de Desarmamento, né? Não tem como deixar de fora a Lei 10.826. As bancas de guardas municipais adoram o Estatuto do Desarmamento. Prova de guarda municipal, as últimas provas de guardas municipais, eu fiz uma análise, certo? E eu vi que sempre tem sido cobrado, né? Ou pelo menos na maioria das vezes tem sido cobrado questões do Estatuto de Desarmamento, certo? Então a gente tem que chegar muito afiado, principalmente cobra a parte de crimes ali a partir do artigo 12, cobra, ok, né? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, até o 19 ali são crimes, beleza. Cobra, mas ela tem cobrado muito mais essa parte inicial, a parte do cadastro de arma de fogo, certo? As competências do Sinarme. Então já estou te dando a dica aqui do que tu tem que focar, né? Aquela parte inicial, você tem que dar uma atenção maior. E os crimes? Aquela parte, aumento de pena, né? Ali já não tem cobrado tanto, mas o início da lei, certo? Ali do artigo 1 ao 10, você tem que dar uma prioridade, beleza? Vamos lá. Sobre o registro de arma de fogo e demais previsões da Lei 10.826, assinar a alternativa correta. Vamos lá. É facultativo o registro de arma de fogo no órgão competente? Está repreendido, né? O registro de arma de fogo, pessoal, ele é obrigatório, certo? Ele é obrigatório. Já eu falo um pouco mais sobre essa questão do registro, beleza? É necessário comprovar capacidade técnica e física para o manuseio de arma de fogo. Só assim o registro será liberado. Pessoal, na verdade, certo? Nós temos lá no artigo 4º, e eu gosto muito de falar sobre isso, porque sempre cai pelo menos um item, né? Não vou dizer, não cai a questão toda sobre isso não, mas pelo menos um item, como essa forma aqui, como apareceu aqui nessa questão, pelo menos um item aparece na sua prova, tá certo? Então aqui, ó, o item B, ele está falando sobre os critérios, né, para você retirar ali o seu registro de arma de fogo, beleza? Que é o CRAF, né? Certificado de Registro de Arma de Fogo, beleza? Esses critérios, eles aparecem lá no artigo 4º, beleza? Vou colocar aqui no cantinho aqui, ó. É o
CRIO. CRIO mais necessidade. Pessoal, eu já vi isso, pronto. Pois então vamos revisar agora, tá? O CRIO, o que é o C? É a capacidade técnica e psicológica, né? Então, o agente que deseja ali ter uma arma de fogo, certo? Para tirar esse registro, ele precisa comprovar que sabe manusear arma de fogo, é a capacidade técnica, certo? É por isso que existe lá umas horas aula de treino, para que você tenha esse registro, mas também tem que comprovar uma capacidade psicológica, por isso também que existe um teste lá de aptidão psicológica, beleza? O problema é que a questão, ela fala de teste físico, meu irmão. Tem nada a ver, quem corre é a bala, né? Não é o cara que vai correr, então não tem nada a ver com teste físico, beleza? Tá errado aí. O que mais aqui? O R é a residência, esse R tá meio feio, mas dá para entender. Residência fixa ou residência certa, é a mesma coisa, beleza? E o I, idoneidade moral. Você tem que comprovar ali através de certidões de antecedentes, né? Então vai ter algumas certidões para comprovar que você tem idoneidade, né? Então, professor, já tem, responde, antecedentes criminais, então você não tem idoneidade moral, certo? Para ter ali o registro dessa arma de fogo. Porque ele vai pegar antecedentes criminais fornecidos por Justiça Federal, Estadual, Militar, Eleitoral, certo? A lei diz que não pode estar respondendo a inquérito, não pode estar respondendo a processo, beleza? O O, professor, é a ocupação lícita. Sempre que eu escrevo isso, eu lembro de uma questão da banca IDECAN, que ela colocou aqui um I, ilícita, certo? E os candidatos aí passaram direto, né? É lícita, tem que ter um trabalho lícito, beleza? Então você precisa comprovar a capacidade técnica e psicológica, precisa ter uma residência fixa, né? Um endereço certo ali, tem que ter idoneidade moral, um trabalho lícito, claro, e comprovar a necessidade, né? Por que que você precisa daquela arma? Então você precisa declarar ali uma efetiva necessidade, beleza? Vamos para frente. C. A empresa que comercializa arma de fogo em território nacional é obrigada a comunicar a venda à autoridade competente e é o nosso gabarito, sem dúvida. Beleza? Por quê? Por quê, professor? Na verdade, aqui, ó, quando ele diz a empresa que comercializa arma de fogo em território nacional é obrigada a comunicar a venda à autoridade competente, essas armas, pessoal, ela vai ficar, quando a empresa adquire, certo? Ela fica em nome da própria empresa, certo? Ela vai ficar em nome da própria empresa. Então, a empresa X adquiriu lá 10 fuzis, né? Essa empresa, esses fuzis ficam no nome dela, certo? Após realizar a venda, ela comunica à autoridade competente e passa lá a propriedade para a empresa Y. Beleza? Ela vai passar ali a propriedade para a empresa Y. Tranquilo? Bora lá para a próxima. O certificado de registro de arma de fogo será expedido pela Polícia Civil. E aí? Quem é que expede o CRAF? É a Polícia Federal. Federal, tá? Então, vamos lá. Aqui, pessoal, tá lá no artigo 5º, existe uma diferença, tá? Existe o SINARME e existe aqui a figura da Polícia Federal. Quando a gente fala de CRAF, certo? Estou falando de CRAF ainda. A polícia, o SINARME, né, que é o Sistema Nacional de Armas, ele autoriza o CRAF. Ele autoriza. Já a Polícia Federal, ela vai expedir esse CRAF, então ela expede, certo? Então, enquanto o SINARME ele vai autorizar, certo? Ele tem a competência para autorizar, a Polícia Federal ela vai fazer ali a expedição do documento, beleza? Então, o erro do entender é que fala que é a Polícia Civil, beleza? Então, gabarito, letra C. Show de bola, tranquilidade, só para aquecer, mas olha o tanto de informação
que gira em torno da primeira questão, tá? É uma verdadeira revisão aí, é uma verdadeira revisão dessa parte aqui de registro, que eu já falei, vou repetir agora, tá? É muito cobrado em prova. Tranquilo? Vamos para a próxima. Proprietário de pequeno bar obteve autorização para portar arma de fogo, motivo pelo qual passou a levá-la para o seu local de trabalho. Após discussão política entre clientes já embriagados, olha aí, discutir política já não dá certo. Ainda embriagado, hein? Atirou para o alto, a fim de interromper o conflito. Assustados com o barulho, os vizinhos acionaram a polícia. Com relação ao caso descrito e com base no Estatuto de Armamento, é correto afirmar que o proprietário do bar, questãozinha aí que foi cobrada na Guarda Municipal, tá? No concurso de Guarda Municipal, para a gente analisar aqui. Vamos lá. Aqui a questão deixa clara que ele tinha autorização para portar arma de fogo, motivo pelo qual passou a levar para o seu local de trabalho. Então ele tinha autorização, não era uma arma ilegal, né, irregular, beleza? Então, vamos lá, vamos ver o que ele vai responder aqui. Responderá pelo crime de posse ilegal de arma de fogo, uma vez que a autorização se restringe a mantê-la no interior de sua residência? Não. A gente sabe que essa autorização, certo? A autorização para ter a posse ali da arma de fogo, ela autoriza que o proprietário tem essa arma na sua residência, mas também no seu local de trabalho, desde que ele seja o proprietário responsável legal. Então, a própria questão fala que ele é o proprietário do bar. Então, até aí está tranquilo, beleza? Então, quando diz que se restringe a mantê-la no interior de sua residência, está falso, porque ele também pode levar essa arma para o seu local de trabalho, se ele for o proprietário. Cuidado! Muito candidato, muito aluno cai nessa pegadinha lá, né? Foca no local de trabalho, e a questão tem que lhe dizer que aquele local de trabalho, né, o agente ali é o responsável por ele, responsável legal, o proprietário, tá? Responderá pelo crime de disparo de arma de fogo. Pessoal, acabou-se, certo? A arma não é registrada? Professor, é registrada. Então, imagine aí você ainda atender essa ocorrência, chega lá, a arma é registrada. Ok, mas ele praticou o crime aí do artigo 15, certo? Do artigo 15. Professor, que crime é esse do artigo 15? Vamos lá, vamos destrinchar aqui o crime de disparo de arma de fogo, né? O crime de disparo de arma de fogo, tá? O que a lei fala lá no artigo 15? Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado. Opa! Primeiro ponto, para configurar o crime, o lugar tem que ser lugar habitado, certo? Ou em suas adjacências, né? Os seus arredores. Em via pública, via pública, né? Ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. Então, vamos lá. Primeiro ponto aqui. Para que haja o crime de disparo de arma de fogo, tem que ser no local habitado ou na via pública. Ponto. Beleza? Primeiro ponto. Então, se a banca fala para você que foi em alto mar, que foi no meio do mato, que não tinha ninguém, que não tinha nada, que não tinha via pública, conduta atípica. O cara foi lá para o alto mar e disparou arma de fogo, conduta atípica. Certo? Se a arma é regularizada, tudo certo, ali a conduta foi atípica. Beleza? Agora, detalhe. Tem outro detalhe importante. Ele fala que desde que a conduta não tinha outra finalidade. Então, cuidado. Se aqui fala que o dono do bar, né, ele atirou porque um cliente ia enfiar a garrafa no pescoço do outro cliente. Ele foi lá e atirou para intervir, certo? Ah, professor, ele vai responder por disparo de arma de fogo? Não, certo? Aqui ele está até, no caso, cometendo ali uma legítima defesa de terceiros. Professor, mas se ele não estava cometendo legítima defesa, ele discutiu com o cara e ficou indignado que o cara estava errado e matou o indivíduo lá, praticou o crime de homicídio, artigo 121. Aí, nesse caso, ele responde pelo crime de homicídio e não por disparo de arma de fogo. O disparo de arma de fogo, meu, é aquele crime do cara que não tem o que fazer, pega a arma e atira para cima no local habitado ou numa via pública, beleza? É um crime que tem a finalidade única de se amostrar, certo? Eu chamo do crime do amostrado. O cara não tinha o que fazer, ficar atirando para cima, atirando na via pública, tá certo? Então, esse crime ele é bem específico, tá certo? Então, gabarito aqui, letra B, sem dúvida, artigo 15, esse crime ele tem uma pena aí de 2 a 4 anos. Para você ter ideia, é a mesma pena do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, né? Ele colocar a mesma pena do artigo 14, que é porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. O cara tem uma arma de fogo, certo?
mas não tem autorização e está andando na rua. É a mesma pena de quem tem autorização, por exemplo, e dispara a arma em via pública. Tá vendo aí? C. Perderá a autorização de porte de arma de fogo por portá-la em local propício à embriaguez, né? Não existe isso. Na verdade, o que não pode, o que a lei veda, é a questão do cara estar embriagado e portando arma. Mas portar no local propício à embriaguez, se você frequenta um bar, mas você não está tomando bebida alcoólica, você está ali com seus amigos, a lei não fala sobre isso, não. Dizer que você não pode andar num bar porque é um local propício à embriaguez. Não existe, tá? Isso não existe. Terá que pagar a multa correspondente ao dobro do valor relativo ao registro? Também não tem essa previsão na lei. Poderá comercializar sua arma de fogo para pessoa física após o incidente, caso manifeste o desejo de não mais possuí-la. Também não tem essa previsão na lei, tá? Letra B é o nosso gabarito. Próxima. Tendo em conta os crimes previstos no ato do desarmamento, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Aqui a gente vai trabalhar alguns crimes, né? Da lei, a gente vai trabalhar alguns crimes aqui através da terceira questão. Já coloca aí no chat, tá? Já coloca no chat aí o gabarito da terceira questão. Já coloca no chat aí o gabarito da terceira questão. Bora lá. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que pessoas sem a necessária aptidão se apoderem de arma de fogo que esteja sob sua posse ou seja de sua propriedade, configura o crime de omissão de cautela. Meu amigo, essa questão aqui ela tem uma mistura de maldade com ódio, certo? Por quê? Professor, eu tenho que saber o que é o artigo 13, que é o crime de omissão de cautela. Você não precisa, em tese, você não precisa decorar o número do artigo não, né? Apesar de que eu já vi, né? Quem já está na caminhada aí, já deve ter visto questão que você, para responder, tinha que saber o número do artigo. Eu já vi umas 3 questõezinhas assim, certo? Que a banca não fala o crime, ela fala o artigo, né? É um absurdo. Ao meu ver, é um absurdo. Mas, em tese, você não precisa decorar. Eu, pelo menos, nem me atento muito a isso, né? O crime de omissão de cautela, ele vai falar sobre o seguinte, tá? Ele vai falar que você deixou de observar as cautelas necessárias para impedir que um menor de 18 anos ou um deficiente, certo? Um deficiente mental venha se apoderar da arma de fogo. Venha se apoderar da arma de fogo. Venha pegar uma arma de fogo. Você chegou em casa, colocou a arma em cima da mesa, cansado, e aí o menor de 18 anos pegou ou um deficiente mental. Porque eles são o quê? Inimputáveis. Eles são considerados inimputáveis, tá? Então foi lá e se apoderou daquela arma. Só que a questão que ela falou, impedir que pessoas sem aptidão necessária. Pessoal, deixar de observar as cautelas necessárias, você concorda comigo que a gente está falando aqui de um crime culposo, tá? Crime culposo. Certo? Então vamos por parte. Quando eu deixo de observar as cautelas, eu fui imprudente. Né? Eu fui imprudente, deixei a arma ali em cima da mesa. E aí, se isso acontecer e uma pessoa que não tem aptidão se apoderar da arma, vamos supor ali que o meu primo, mas esse meu primo tem 20 anos de idade, viu minha arma em cima da mesa e pegou aquela arma, certo? Entrou na minha casa, viu a arma de bobeira, chegou lá, pegou aqui a arma e ficou olhando a arma. Aí eu olhei, ei, rapaz, solta essa arma aí, meu irmão, e peguei a arma, tá? Observe, eu não agi com dolo. Eu estava na minha casa, deixei a arma em cima da mesa, esse meu primo foi lá e pegou. Qual é o crime que eu cometi? Nenhum. Como assim, professor? Nenhum. Por quê? Porque os crimes de Estatuto de Desarmamento, eles são dolosos. A única exceção é esse artigo 13, que é a omissão de cautela. Vamos comigo. Acompanha comigo. Solta esse celular, para de conversinha no chat aí, olha para cá. Observe que todos os crimes, a única exceção é o artigo 13, a omissão de cautela, eles exigem o dolo. Então, quando eu deixei essa arma em cima da mesa e o meu primo lá de 20 anos pegou essa arma, eu deixei por imprudência. Diferente de eu dizer, ei,
Pega essa arma aí pra mim, pega essa arma pra mim. Opa, aqui não, certo? Aqui não. Aqui, quando eu faço isso, quando eu digo, ó, pega essa arma aí pra mim, certo? Pega essa arma aí, eu tô cedendo a arma, né? Eu tô cedendo aquela arma pra alguém, beleza? Aí é outra história. Aí é outra história. Aí eu posso responder até pelo um porte ilegal. Mas quando eu deixo lá e ele pega, é conduta atípica. Professor, não se encaixa na omissão de cautela? Não, o princípio da legalidade, né? O tipo penal está escrito lá. É menor de 18 ou deficiente mental. Esse meu primo tem 18 anos, tem 20 anos, do exemplo. Então, observe, para que se enquadre dentro da omissão de cautela, tem que ser menor de 18 ou deficiente mental. Ah, professor, entendi. Então, uma pessoa que eu não tive o cuidado, uma pessoa não tinha aptidão e pegou aquela arma, eu não pratiquei crime, não. Se você agiu culposamente, como a questão fala aqui, eu não tive as cautelas necessárias, eu não tive dolo. Beleza? Então, é muito importante para a gente trabalhar aqui esses assuntos, esse item A. Tá? Então, tá falso. Se a questão falasse de menor de 18 anos ou deficiente mental, aí beleza, seria omissão de cautela. B. Transportar arma de fogo de uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal configura crime de posse de arma de fogo de uso permitido. Importantíssimo você conhecer o que fala cada tipo penal, os verbos mesmo. Né? Posse. Crime de posse, pessoal, só tem dois verbos. Só tem dois verbos, certo? Possuir ou manter. Possuir ou manter. Aquele que possui ou mantém uma arma, certo? De fogo, acessório ou munição, em desacordo ou sem determinação legal, desacordo com a lei ou sem determinação legal, aí sim ele comete o crime de posse ilegal. Aqui está falando de transportar. Transportar se enquadraria no crime de porte ilegal. Porte ilegal. Se a arma é de uso permitido, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Certo? Se a arma é de uso restrito, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Tranquilo? Então é o verbo aí que não se enquadrou. Tá errado. Se a pena do crime de comércio ilegal de arma de fogo é aumentada da metade se a arma de fogo é de uso restrito. E aí? Correto, professor. Se a arma de fogo é de uso restrito ou proibido, o crime do comércio ilegal, que é o artigo 17, e do tráfico internacional, eles aumentam a metade, certo? De novo, quando o comércio de arma de fogo ou o tráfico internacional de arma de fogo, artigo 17 e 18, certo? Eles são cometidos com arma de uso restrito ou proibido, aumenta a metade, certo? Aumenta a metade. Então tá, gabarito letra C. Ele falou restrito, ok. E a letra D, a previsão de aumento de pena da metade se o agente for reincidente. Aqui é uma covardia gigante a letra D, meu irmão. Até eu, quando fui responder, fiquei assim tentando. Aí eu lembrei do detalhe, né? Porque, na verdade, para que haja aumento de pena de metade, tem que ser reincidente específico. Olha aí, professor. Olha aí, professor. Não basta ser reincidente. Quando eu digo assim, ó, se cometer o crime no Estatuto de Desarmamento, vai ter aumento de pena para o reincidente. Se eu disser isso, eu estou dizendo que se o cara já foi condenado pelo tráfico e comete um crime do Estatuto de Desarmamento, ele vai ter aumento de metade. E não é assim que a lei fala. A lei fala quando ele for reincidente específico, ou seja, ele já havia sido condenado por crime do Estatuto de Desarmamento. Tá certo? Ele já havia sido condenado por crime de... Então, essa palavra específica que retiraram aí, tornou o item D errado. Tornou o item D errado. Tranquilidade? Então, ratificar a letra C. Quarta questão é uma garapa, né? Vai lá, é com vocês aí. Tomar uma água. Coloca aí no chat o gabarito da quarta questão. Nos termos do Estatuto de Desarmamento, a conduta de emprestar a terceiro arma de fogo sem autorização
e em desacordo com determinação legal regulamentar, configura crime de, como eu falei agora há pouco, você tem que conhecer os verbos, né? Os verbos. Ele vai falar empréstimo ilegal de arma de fogo. Não existe esse crime, né? Não existe esse crime. Empréstimo ilegal de arma de fogo. Omissão de cautela. Professor, a gente acabou de ver que a omissão de cautela é quando eu não tenho a cautela necessária para evitar ali que o menor de 18 anos ou um deficiente mental se apodere da arma. Então não tem nada a ver. Certo? E aí? Posse irregular de arma de fogo elimina também, porque posse irregular é para quem possui ou mantém. Certo? É para quem possui ou mantém arma de fogo. Só tem 2 verbos, tá? E aí? A gente ficou agora com a C, posse ilegal de arma de fogo, e a D, comércio ilegal de arma de fogo. E aí? O que vocês acham? Esse verbo, pessoal, emprestar, ele aparece lá no artigo 14, tá? No artigo 14 e no 16, né? Por quê? Porque fala de porte ilegal de arma de fogo, certo? Então, emprestar é no porte. Professor, fiquei em dúvida no comércio. Pessoal, existem alguns verbos que ele vai estar tanto na porte ilegal, como também no comércio ilegal, certo? Exemplo, transportar. O verbo transportar parece até aula de português, né? Você já está se livrando de português, aí eu venho falar de verbo aqui. Mas o verbo transportar, ele aparece tanto lá no poste legal como no comércio legal. Como é que eu sei qual crime marcar a opção? Porque o comércio legal, pessoal, tem que vir acompanhado da frase no exercício de atividade comercial ou empresarial. Certo? Então, transportar arma de fogo do exercício de atividade comercial, comércio ilegal. Tá certo? Então, aqui não fala nada disso e o verbo emprestar ele aparece lá no poste ilegal, portanto, letra C. Quinta, de acordo com a lei de crimes hediondos, mudou aqui o assunto, tá? A gente vai falar agora de crimes hediondos. O crime de roubo será considerado hediondo se houver. E aí? Vamos lá. Mais um aí para a gente detonar. Vamos. Pessoal, o crime de roubo, tá? Quando é que o crime de roubo ele é considerado hediondo? Essa questão ela acaba muitas vezes confundindo o aluno, porque lá no Código Penal você vai ver que existe o roubo simples, o roubo com aumento de pena, o roubo qualificado. Aqui a gente traz algumas situações que são retiradas lá do Código Penal e são consideradas hediondas, certo? Então aqui você tem que filtrar. Não são todos os roubos que estão lá no Código Penal, certo? Então vamos para cá. Professor, então quais são os roubos que são considerados hediondos de acordo aí com a lei de crimes hediondos? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui no canto. O roubo com restrição de liberdade, certo? Pegou ali o motorista de aplicativo, ficou rodando com o motorista, obrigando ele a sacar dinheiro, certo? Então, restringiu ali a liberdade do agente, tá? Segundo ponto, o roubo com utilização de arma de fogo. Professor, é qualquer arma de fogo? Qualquer arma de fogo. Coloquei uma questãozinha no meu story e muita gente ainda acha que é só arma de fogo de uso restrito ou proibido. Não, certo? Isso aí já foi alterado. É qualquer arma de fogo. E o roubo, certo? Quando ele resulta ali, quando resulta em lesão corporal grave ou morte, tá? A morte aqui, no caso, a gente está falando, pode aparecer na sua prova como latrocínio, tá? Então, professor, quer dizer que se o roubo ali resultou, né, numa lesão corporal grave ou morte, ele se enquadra como hediondo. Pronto. Eu gosto de enumerar como 3 situações, né? 1, 2 e aqui eu considero como 3, né? Tem gente que conta 4, eu considero 3. Então, aqui já ficou fácil, né?
Letra D, roubo com restrição de liberdade da vítima. Tranquilo? Memorize isso aí, que aí a banca gosta muito dessa questão do roubo, porque ela confunde você com o Código Penal, tá? Outro detalhe aqui, ó. O item A fala de emprego de explosivo de artefato análogo que cause perigo comum. Isso aqui no pacote anticrime foi direcionado para o furto. O furto, o emprego de explosivo ou artefato análogo, ele é hediondo, certo? Aí você me pergunta, professor, mas o roubo é mais grave. Por que que o roubo com emprego de explosivo não é hediondo? Alteração legislativa, não mudou, certo? Lembraram do furto por conta daqueles roubos lá, daqueles furtos de caixa eletrônico, né? Estava em alta ali em 2019. Lembraram disso e esqueceram o roubo, beleza? O roubo, apenas essas 3 circunstâncias que eu coloquei aqui no slide, tá? 6. Considerando-se expressamente disposto na Lei 9455, tá? Agora a gente vai falar da lei de tortura, né? Que define os crimes de tortura e dá outras providências, assinar a alternativa correta dentre as exibidas a seguir. Vamos lá. O crime de tortura é inafiançável, imprescritível e suscetível de graça ou anistia? Vamos falar dos 3 T's, né? Tráfico, tortura e terrorismo. Os 3 T's, eles são hediondos? Não, professor, eles são equiparados a hediondos. Lembra disso, tá? Na sua prova aparece dizendo que tortura é hediondo, errado. Pule, sai de perto, certo? Porque eles são equiparados a hediondos, tá? E os 3 T's, eles são o quê? Inafiançáveis. Só corrigir aqui. São inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, tá? Beleza? Professor, então qual é o erro do item A? Porque diz que é imprescritível, certo? E a tortura, ela prescreve. A letra B. A condenação acarretará a perda, inclusive, do emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada, né? Lembrando, pessoal, que a tortura, o agente público, né, você que será agente público, se condenado, né, pelo crime de tortura, a perda do cargo é automática. Ou seja, não exige reincidência, não exige motivação na sentença, é automática. Foi condenado por tortura, perde o cargo. E outro detalhe é que também fica interditado, ou seja, o cara não pode tomar posse no novo cargo, certo? Pelo período do dobro do prazo da pena aplicada. Então, se você pegou uma pena de 8 anos, você vai ficar 16 anos sem tomar posse em um novo cargo, certo? Por conta da interdição. Então, gabarito letra B. Condenação acarretará a perda, inclusive do emprego público, que é cargo, função ou emprego, tá? E a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Perfeito, o item B. Professor, e a letra C? O disposto na lei a preço aplica-se apenas quando o crime tenha sido cometido em território nacional. Pessoal, essa lei, ela tem basicamente 4 artigos, né? Mas de conteúdo são 2. E o artigo 2º ele vai dizer o seguinte: o disposto nesta lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Traduzindo, a gente está falando aqui de uma extraterritorialidade, certo? Incondicionada. Quando se trata de tortura, meu irmão, se a vítima é brasileira, se aplica a lei de tortura, independente de onde o crime foi cometido, certo? Ou se o agente que praticou a tortura ele está em um território de jurisdição brasileira. Então, o artigo 2º ele trata de uma extraterritorialidade incondicionada nos casos de tortura, beleza? Isso aqui também, de vez em quando, cai em prova, tá? Então, ele está dizendo que apenas se aplica quando cometido em território nacional, está falso. D. O condenado por crime previsto na lei referida deverá iniciar sempre o cumprimento da pena em regime fechado. Errado, certo? Isso aqui foi declarado inconstitucional, beleza?
por conta do princípio da individualização da pena, tá certo? Então, os tribunais superiores decidiram o seguinte, ó, isso aqui não cabe ao Poder Legislativo dizer que sempre vai iniciar em regime fechado ou não, tá certo? Então, tá falso. E a letra E, aquele que se omite em face das condutas descritas na lei em comento, quando tinha apenas o dever de apurar, não incorre em qualquer pena. Pessoal, a omissão, né, a tortura omissiva, ela tem uma pena sim, tá? Que é de detenção de 1 a 4 anos. Então, observe. Aí, quanto à tortura, a tortura simples, né? Ela tem uma reclusão de 2 a 8 anos, a tortura omissiva ela tem de detenção de 1 a 4. Detalhe também, a tortura omissiva ela não é equiparada de hedionda, tá? A tortura omissiva é quando o agente ele tinha o dever de evitar ou de apurar, mas ele não fez. Então ele responde na modalidade omissiva, beleza? E quem pratica? Comissiva. Praticou? Comissiva. Tinha o dever de apurar ou de evitar e não o fez? Omissiva, beleza? Memorize isso aí que pode cair na tua prova. Tranquilo? Vamos para a sétima. Bora para a sétima, tomar mais uma água aqui. Muita informação, né? Mas é assim que funciona a revisão aqui da tribo, certo? É aqui que funciona a revisão da tribo. Vamos. Nos termos da lei número 13.869, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade, assinale a alternativa correta. É efeito automático. Qual é essa lei aí, professor? Lei de abuso de autoridade, tá? Outra lei importantíssima para quem faz prova de guarda municipal, de autoridade. Já vimos armamento, vimos hediondos, vimos tortura, agora abuso de autoridade. É efeito automático da condenação, torna certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Pessoal, nós temos aí na lei de abuso de autoridade, quem pode cometer abuso de autoridade? Agente público, certo? Agente público. E o que acontece? Além da condenação, quando é condenado por crime de abuso de autoridade, existem os efeitos da condenação. São 3. A lei traz 3 efeitos dessa condenação, tá? Que eu denomino aí de PIO. É o PIO. Perda de quê? Cargo, mandato ou função. O I, inabilitação. Essa inabilitação é a mesma coisa da interdição. A gente acabou de ver quando o agente público é condenado por tortura, não foi? Que ele fica interditado pelo dobro do prazo da pena aplicada. Lá na lei de tortura. Na lei de abuso de autoridade, ele chama de inabilitação. Ele pode ficar inabilitado pelo prazo aí de 1 a 5 anos. E o O é a obrigação de reparar o dano causado, certo? O que acontece? Olha para cá. Os 2 primeiros, a perda e a inabilitação, eles não acontecem de forma automática, tá? O juiz tem que motivar na sentença, tem que declarar na sentença que quer a perda do cargo, que quer a inabilitação. E detalhe, só pode acontecer na reincidência em crime de abuso de autoridade. Lembra lá da questão do desarmamento? Que o aumento de pena lá só acontecia com a reincidência específica. Aqui na abuso de autoridade, esses 2 efeitos da condenação, repito, perda do cargo e inabilitação, só irão acontecer na reincidência em crime de abuso de autoridade. Também a mesma coisa de chamar de reincidência específica, tá certo? Professor, e o terceiro, a obrigação de reparar o dano? Aí não, certo? Aí é um efeito automático. Causou um dano ali ao cidadão, certo? Ele vai requerer ao juiz e o juiz vai estabelecer o valor mínimo lá, beleza? Então, gabarito, letra A, de aprovação, tá certo? Letra A de aprovação. E a B, os crimes previstos na lei de abuso de autoridade são de ação penal pública condicionada à representação? Falso. Todos os crimes aqui são de ação penal pública incondicionada. C, a perda do cargo, mandato ou função pública não é efeito automático da condenação, podendo ser aplicada quando verificada a existência de maus antecedentes? Falso, né? Cuidado. Não é efeito da condenação? Não é efeito automático? Beleza, até aqui estava ok. Mas vai ser aplicado quando tiver maus antecedentes? Não. É quando for reincidente em crime de abuso de autoridade. Então, o cara já foi condenado em outro momento por crime de abuso de autoridade. Condenado. Não é maus antecedentes, tá? É diferente. D, na condenação por crime de abuso de autoridade, a lei veda a aplicação cumulativa de penas restritivas de direito. Pessoal, as penas restritivas de direito, o que é isso?
né? São penas substitutivas das penas privativas de liberdade. Professor, não entendi nada. Rapidão aqui, olha para cá. Quais são as penas privativas de liberdade que nós temos aqui no nosso ordenamento jurídico? Detenção e reclusão. No Brasil tem detenção e reclusão, que priva a liberdade do sujeito. Mas a lei de abuso de autoridade só tem detenção. Então já memoriza isso, certo? As penas da lei de abuso de autoridade é detenção e multa. Detenção e multa. Show de bola. Só que dependendo da pena, certo? Pode substituir essa pena por uma pena restritiva de direito. Na lei de abuso de autoridade nós temos duas penas restritivas de direito, certo? Que é a prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas e a suspensão do cargo, mandato ou função pelo período de 1 a 6 meses. Lembrando que essa suspensão, o cara não recebe vantagem, não recebe nenhum tipo de vencimentos, tá? O que acontece aqui? Ele está dizendo que a lei veda a aplicação cumulativa dessas penas. A gente falou agora de duas. Pode aplicar as duas? Pode. Pode aplicar só uma? Pode. Certo? Então, pode ser isolada ou cumulativamente. Tá falso por conta disso, porque ele fala que veda a aplicação cumulativa. Não. Pode o agente ficar suspenso do cargo e ainda ter que prestar um serviço. Certo? É cumulativo. Professor, a inabilitação para exercício de cargo, mandato ou função pelo período de 1 a 6 anos é um dos efeitos da condenação, porém, não automático, devendo ser motivado. Estava tudo ok, menos o período, que é de 1 a 5 anos, como eu já havia colocado aqui em cima para vocês. Ó, tá? Vamos fechar. É crime previsto na lei de abuso de autoridade. Vamos lá. Ele quer só um crime dos que estão aqui nesse rol, que está lá na lei de abuso de autoridade. Por isso a importância, tá? Ó, olha para cá. 80%, de 80% a 90% das questões de abuso de autoridade, elas estão lá do artigo 1 ao 8º. Olha esse bizu. 80% a 90% das questões, elas são do artigo 1 ao 8º. Do 9º até o 38, que é o último, certo? Que é a parte especial, são os crimes. Eu diria que cai ali 10%, 20%. Tá? Essa aqui é uma questão que não é tão costumeiro cair, que é a parte dos crimes, beleza? Então, aqui, quando ele pede um tipo de crime, é para ver se você já leu pelo menos os crimes que estão lá na lei. Porque dos 5 itens aqui, 4 não aparecem na lei de abuso de autoridade. Qual é o gabarito? Letra D. Inovar artificiosamente no curso de diligência de investigação ou de processo o estado de lugar, de coisa ou de pessoa com o fim de eximir-se de responsabilidade ou de responsabilizar criminalmente alguém ou agravar-lhe a responsabilidade. Artigo 38 é o último crime previsto dentro da lei. Tranquilidade. Meu tempo encerrou por aqui. Sustenta, essa palavra quer dizer muita coisa, né? Sustenta a barra, meu irmão. Aguenta a pancada, aguenta as reprovações, certo? Faz parte. Eu sei que o primo da vizinha da tua tia passou de primeira, mas cada pessoa tem seu tempo. Eu não passei de primeira. Vários colegas não passaram de primeira, certo? Não tenho vergonha nenhuma de falar isso, nem de falar das minhas reprovações. Até prefiro, às vezes, falar das reprovações, certo? Hoje eu prefiro falar das reprovações. Professor, você foi aprovado em quantos concursos? Só 2. Né? Os 2 que eu precisei para mudar a minha vida, para ser feliz e pronto, certo? E reprovação? Tenho várias. Então, faz parte do negócio, faz parte do jogo. Aguenta, vence que aguenta mais pancada, beleza? Então, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. Valeu! Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para a sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura limitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!